Esse desenho, a primeira coisa que a gente tem que fazer é pegar do topo da folha para baixo. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar 10 centímetros na escala 1 para 100. E feito isso, a gente vai pegar nossos pratos quadros, a gente vai fazer uma linha reta que vai até o outro lado. Bom, agora que a gente fez essa linha, a gente tem que achar o centro da folha. Para achar o centro da folha, a gente pode só medir 21 centímetros. Sempre tudo na escala 1 para 100, que é a escala do desenho. A gente vai marcar um ponto aqui no 21. A gente pode averiguar aqui do outro lado também vai estar com 21 centímetros. Esse aqui vai ser o nosso ponto P. O que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar 4 centímetros para o lado e para o lado esquerdo, a gente vai marcar o ponto A. Agora, a gente vai pegar a partir desse ponto A e vai puxar uma reta para baixo. E nessa reta a gente vai marcar a distância de 13. Quase acertei. Esse 13 é a altura da nossa linha de terra, enquanto essa linha que a gente marcou em cima é a nossa linha do horizonte. Então, o que a gente vai fazer? No canto da folha, a gente vai vir aqui nessa linha que a gente marcou primeiro e vai botar o ponto de fuga 1 e o ponto de fuga 2. E essa linha aqui, ela é a linha do horizonte, enquanto essa aqui de baixo é a linha de terra. Só já aproveitar e já marcar ela aqui logo. Aqui a gente tem a nossa linha de terra. Aqui é a linha de terra. O que a gente vai fazer agora? Essa reta que a gente acabou de marcar é a lateral do nosso prédio. E esse prédio ele tem 9 de altura. Então, como essa parte aqui tem verdadeira grandeza, a gente pode marcar 9 de altura aqui. E se quiser, pode até apagar o restante dessa linha aqui que vai lá para o ponto A e deixar ela aqui só com 9 de altura. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar a partir da base para os dois pontos de fuga, tanto na base quanto no topo. A gente vai vir aqui, alinhar o ponto de fuga 2 com a nossa linha de terra, o encontro de A com a linha de terra, vai fazer uma linha. Depois vai fazer isso de novo aqui em cima. Faz essa linha bem fraca, que ela vai servir só de marcação para a gente. E depois a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai fazer isso aqui e vai fazer aqui em cima também. Feito isso, o que a gente vai fazer? Agora a gente vai basear o nosso fato da diagonal do quadrado ser raiz de 2, que dá 1,4. Então, o Hermano explica melhor isso em aula, mas basicamente, para o lado, a gente poder marcar os 9 metros para cá, a gente não pode colocar 9 metros. A gente tem que fazer a conta de 9 vezes 1,4, que vai dar 12,6. Espera aí. Aqui. Vai dar 12,6. Então, em 12,6 a gente vai marcar um ponto aqui, e do outro lado a mesma coisa. Feito esse ponto, a gente não vai fazer uma reta. A gente vai pegar esse ponto e vai levar lá para o ponto de fuga. Bem fraquinho também. Aí aqui a gente leva lá para fuga. E do outro lado a mesma coisa. Nesse caso aqui provavelmente não vai dar. Então você pode fazer de várias formas. Uma delas que eu vi o pessoal fazendo, achei interessante, é estender os quadros. Segurar os dois quadros juntos e fazer a linha. Nunca tinha visto ninguém fazer assim, mas eu achei interessante. Então vou tentar fazer aqui. Dá uma leve travadinha aqui. Deixa eu dar uma descida aqui. Foi. Agora o que a gente vai fazer? Nesse cruzamento da linha que a gente puxou da base
próprio ponto de fuga e da nossa distância de 12,6 para outra fuga, ela gerou esses cruzamentos. Esses cruzamentos aqui, a gente vai subir com eles para poder marcar a lateral do nosso cubo, que é o prédio. Que aí o prédio, lembrem-se vocês que vocês têm que fazer as aberturas e tudo, mas eu recomendo fazer isso depois. Pegar e só fazer o desenho primeiro e depois fazer. Vocês estão vendo que eu estou marcando atrás também, porque eu quero usar a base do prédio para fazer outras marcações depois. Fica mais fácil. Então eu vou marcar a parte de dentro do prédio também. Aqui em cima a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar dessa ponta até o ponto de fuga 2. Vai vir para cá. E daqui para cá. Eita, marquei bem errado. Acontece. Apaga aqui o que a gente fez errado, vai acontecer. E por que que eu estou marcando essas linhas até lá no final? Porque às vezes eu vou poder usar ela durante o desenho como orientação. Eu vou poder me orientar no desenho com essas linhas. Elas vão me ajudar a fazer outras partes do desenho. Então eu estou mantendo elas. Dessa vez. Geralmente eu apago, não gosto de deixar um monte de linha no desenho. Mas como elas são fracas, eu prefiro deixar para poder usar em outras coisas. Para marcar depois e não ter que fazer ela de novo. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na nossa coluna de 9 metros, que é a lateral do nosso cubo. Ela está em verdadeira grandeza. A gente pode marcar 3. 3 aqui e 6 para poder fazer a divisão do cubo. Aí isso aqui eu vou só puxar aqui até a linha de terra. Esse aqui eu não vou puxar tudo, porque não vai ter necessidade. A gente marca aqui. Falei, desculpa, com ponto de fuga, falei errado. Aqui a gente puxa também. E aqui do lado também. Feito isso, a gente já vai ter as 3 marcações do cubo na horizontal. Para fazer as marcações verticais, a gente pode fazer igual a gente fez em todos os outros desenhos para marcar o piso. A gente faz uma diagonal. A gente faz a diagonal aqui na face do nosso prédio. Vai ter essa linha aqui, onde elas se cruzarem, a gente marca a face. Aqui e aqui. Agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, para marcar as outras faces. A gente vai vindo aqui de cima até aqui embaixo. E a gente vai fazer assim. Pronto. Aí agora, se vocês quiserem, podem marcar a parte de cima. Eu não vou marcar. Quer saber? Eu não ia marcar não, mas eu vou marcar. É só puxar de onde vocês marcaram para fuga. E aqui também. Aí você já marca a parte de cima. Vai ficar parecendo um cubo mágico gigante na cidade. Eu não vou fazer o detalhamento dele, mas aí depois vocês abram, expandam, vocês vão entender como fazer isso ao longo do desenho. Aí vocês façam depois. Aqui, ó. Foi. Aí aqui já está todo faceado aqui em cima também. Agora, o que que a gente pode começar a fazer? A gente já tem esse cubo marcado. O que que eu quero fazer? Eu quero marcar as coisas que estão em volta. Então a gente tem um espelho d'água nessa lateral, uma arquibancada aqui no fundo, a calçada do quarteirão. Eu vou fazer só o quarteirão primeiro, que eu acho que a partir do princípio do primeiro dá para fazer quarteirões em volta, prédio, praia. Aí é com vocês, vocês inventem e tal, pensem como vocês vão fazer. Eu vou fazer igual tá na base do desenho, a base que eles deixam lá no EAD, só para a gente já ter por onde começar. O que a gente vai fazer agora? Eu acho mais fácil marcar a arquibancada primeiro, enquanto o desenho ainda está limpo, enquanto ainda está dando para mexer aqui e entender bem o que a gente está fazendo. Porque a arquibancada ela tem o detalhe da escada atrás e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a base de dentro do cubo que eu fiz para poder duplicar esse tamanho aqui. O princípio é bem simples. Eu vou pegar todo esse quadrado que a gente tem aqui dentro e eu vou fazer um X nele, para poder marcar o meio. Então a gente vai fazer aqui uma diagonal aqui, uma diagonal lá do outro lado. Com isso, a gente vai ter um ponto central. Esse ponto a gente vai levar para uma das fugas. Nesse caso, eu vou levar para essa.
e vou colocar aqui no cantinho. Eu fiz isso tudo porque eu precisava descobrir o meio dessa linha. E o jeito mais fácil de descobrir é só fazer isso, um X na face, puxar uma diagonal. Feito isso, o que que a gente vai fazer? A gente vai vir dessa ponta até nosso meio e a gente vai fazer uma diagonal e vai levá-la para fora. Então, quando a gente fizer isso, o que que vai acontecer? A gente vai ter esse efeito aqui. A gente vai levar aqui e cruzou com essa linha que a gente já deixou marcada antes. Porque essa linha ela está certinha indo na direção da fuga. Então aqui a gente já tem o tamanho da arquibancada marcado. A gente sabe que ela vai vir até esse ponto daqui. A gente vai levar ela para a fuga 2. Aqui eu vou levar tudo, apesar de não precisar, poderia só levar esse canto. E aqui a gente já tem marcado que aqui vai ter uma arquibancada. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai descer. Só que o que que ele pede? Ele pede para descer 90 centímetros de rebaixo. A gente vai descer aqui, uma linha sem tamanho. E a gente vai vir nessa linha daqui, que está em verdadeira grandeza, e vai descer 90 centímetros para baixo. A gente vai vir aqui e vai marcar. Onde tem 90. E aí a gente vai puxar essa medida até a linha que a gente marcou lá atrás. E vai ter que essa aqui é o rebaixo da escada. Agora, para poder fazer os degraus, a gente pode fazer... Ele não dá um tamanho certo, então dá para fazer de olho. Eu só vou marcar uma linha daqui, até onde eu quero que vá mais ou menos a nossa arquibancada, já que ele não dá um tamanho. Vou dividir isso daqui no meio. E aí agora eu vou marcar 3 pontos aqui. Eu vou dividir de olho, eu poderia dividir igualmente por aqui. Na verdade é isso que eu vou fazer, eu vou dividir igualmente. Já que a gente tem 9, a gente vem aqui no terceiro e no sexto e puxa lá para fuga. Eu vou fazer errado, mas pô, vamos ensinar certo, né, cara? Vambora. Dá para fazer de olho, mas se quiser fazer certinho, certinho, é o ideal, né? Então, aqui a gente vai puxar o 30 para cá, que já tem 90, né? E mais aqui para cá. E na diagonal a gente já vai ter marcado, como a gente fez essa diagonal aqui de um tamanho que a gente escolheu, a gente já vai ter todos os... Ah, na verdade, eu tinha que ter feito a diagonal para o outro lado. Pera, deixa eu fazer ela aqui. Aqui. Eu fiz pro lado errado. Aí vem para cá, vem para cá e vem para cá. O que a gente vai fazer agora? Vai fazer essa mini escada aqui atrás, jogando lá para a segunda fuga. Essa escada é chatinha de fazer. Aí eu não vou fazer ela toda aqui, só para não ficar muito poluído naquela parte do desenho. Eu vou fazer só até onde ela aparece, né? Vem aqui. Isso aqui é chatinho de fazer, mas... Por isso que eu quis começar logo com ela, porque eu acho que é a parte mais complicada do desenho, porque o detalhe é pequeno, né? Então sempre acaba sendo mais complicado. Aí aqui a gente pode vir aqui e fechar aqui embaixo. Aqui que eu gosto de pegar, eu gosto de pegar uma lapiseira aqui e marcar a frente do degrau para depois não ficar confuso. Onde está o espelho, né? Eu sempre escureço o espelho, que fica mais fácil depois de ver. Senão fica um monte de linha junta e fica confuso. Aí, pronto. Tá feita a arquibancada. Eu vou dar um leve reforço aqui em cima, só para a gente já ter uma noção do que está feito aqui. Deixa eu dar um reforço nessa base aqui também. Foi. Agora o que que a gente vai fazer? A gente pode marcar já o fundo do quarteirão se a gente quiser, onde ele vai acabar. Por quê? Porque a gente já tem a arquibancada e o nosso bloco. Então, a gente sabe que o diagonal que termina a arquibancada é essa daqui. A gente vai puxar aqui para frente. Vai ficar um monte de linha, vai ficar super confuso o desenho. Mas vocês acham que, tipo, é chatinho, mas dá para entender. Aqui eu não vou fazer uma linha para não estragar a escada que a gente acabou de fazer. Eu vou começar ela daqui, ó. E aí eu tô vendo que a linha que a gente acabou de marcar, ela tá aqui. Então, a gente pode jogar ela lá para fuga 1. Vai acabar aqui.
acabou nosso ponto aqui, a gente vem daqui até aqui atrás e faz uma diagonal. Onde interceptar essa diagonal com essa reta, a gente sabe que é o final do nosso ponto aqui, do nosso quarteirão, desculpa. Então, deixa eu só explicar um pouco melhor o que a gente está fazendo no desenho inteiro. Não vou reforçar aqui agora, porque a gente vai aumentar isso aqui para o lado, né? Vou até aumentar essa linha aqui. Acabei de fazer. Não comentei nada, né? Mas beleza, a gente faz isso depois. O que eu estou fazendo? Eu estou basicamente, toda vez eu estou construindo um quadrado. E aí eu estou dividindo ele assim em um X para poder descobrir o meio. O que eu vou fazer? Eu vou empurrar esse meio para uma das laterais e vou marcar um ponto. Da diagonal lá de cima até esse ponto, se a gente cruzar e atravessar, quando a gente cruzar com a diagonal de baixo, a gente vai ter duplicado o quadrado de tamanho. A gente vai ter feito uma duplicata igual. Então esse é o princípio que a gente está fazendo para o desenho todo. A gente sempre marca esse ponto para a direção que a gente quer ir. Então, por exemplo, daqui para trás, eu estou marcando essa última reta para cá, porque eu vou duplicar ele para cá. Se eu fosse duplicar para esse lado, eu marcaria para cá. Se eu fosse fazer para cá, para essa direção da frente, eu faria desse lado. E é basicamente esse o princípio do desenho. É basicamente isso que a gente vai fazer o desenho inteiro. A gente vai fazer um quadrado, vai fazer um X no quadrado, para poder achar um meio. A gente vai ver a direção que a gente vai, marcar uma reta. Lá da ponta de cima ou da de baixo, não faz diferença, da ponta oposta, né, até esse meio. Vou fazer aqui, ó. A gente vem aqui, atravessa, quando cruzar, a gente vai ter duplicado o quadrado de tamanho. É basicamente esse o princípio do desenho. É isso que a gente vai fazer o desenho inteiro. Foi o que eu acabei de fazer e é o que a gente vai continuar fazendo até terminar de fazer esse quarteirão aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai marcar a calçada. A calçada tem 6 de tamanho. Para poder marcar esses 6, o que eu posso fazer? Eu sei que o nosso cubo, vou até dar um reforço aqui embaixo, o nosso cubo tem 9. O que eu posso fazer? Eu posso pegar dois quadrados desses que eu sei que tem 6, eu vou puxar lá para a fuga e já vou marcar direto. Vou pegar aqui da aresta, ó. Fechou, vou fazer um retângulo. O que eu falei para o quadrado também se aplica para um retângulo ou qualquer forma. Você vai duplicar ela do tamanho que você fizer quando a gente fizer esse truque. Então, aqui a gente tem 6, 6 por 9, que é o tamanho do nosso espelho d'água. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um X aqui no meio. Vai marcar esse ponto. Como a gente vai puxar para cá, a gente vai fazer o seguinte. Então, a gente vai puxar para esse lado de cá aqui, ó. A gente vai vir aqui na fuga 2 para poder fazer essa reta. Marcou esse ponto, eu vou vir aqui de baixo ou daqui de cima, sempre oposto, no lado oposto onde a gente marcou. Vou vir aqui de baixo, vai ficar melhor, eu acho. Tá mais limpo aqui, né? A gente pode vir aqui, ó, cruzar essa diagonal. Cruzou. Agora que ela cruzou aqui desse lado, a gente tem marcado 6 de tamanho. Olha só, ela encostou aqui, que é o sentido que veio o nosso cubo. Se a gente vier daqui para cá, tá marcado o espelho d'água. Pera, eu acho que ele ficou meio grande. Pera, o espelho tem quanto? Ah, eu marquei tudo, foi mal. Agora que eu vi. O que eu fiz? Eu marquei. A calçada tem 6, né? Eu marquei o espelho d'água com a calçada. Eu confundi. Eu só me adiantei, na verdade, né? Eu vou terminar de marcar a calçada e vou mostrar como que eu vou botar o espelho d'água aqui, então. A gente vai puxar aqui para fuga. Vi que tava grande, porque eu já fiz a calçada inteira de uma vez só. Acontece. O que a gente vai fazer? Isso aqui tudo é calçada toda, a gente pode dividir o espelho d'água. A gente pode vir aqui e dividir ela ao meio. A gente faz o X aqui igual todas as vezes. Marca aqui. Meio. Aqui a gente já tem o espelho d'água que vai estar aqui. O final da calçada que vai estar para cá. A gente pode até puxar um pouco mais para frente, porque isso aqui a gente vai fazer depois a curva.
Eu vou mostrar como. Tá feito. A gente tem aqui o espelho d'água. Eu vou já começar a dar uns reforços no desenho para poder ficar menos confuso depois. Então eu vou vir aqui com um grafite um pouco mais grosso e vou começar a dar uns reforços. Principalmente aqui no nosso volume. Ele tá ainda muito fraquinho. Eu gosto sempre de dar um reforço assim no meio do caminho. Porque tá, a gente já encheu ele de linha lá dentro. Por isso que eu falo que eu acho melhor construir o sólido e depois fazer a forma que vocês criaram lá em isométrica. Simplesmente porque aí você consegue usar a base que eles já te dão para fazer o desenho todo. E aí depois você mexe aqui, porque se você mexer primeiro, fica mais chatinho de fazer. Então é mais fácil fazer ele desse jeito e depois ir mexendo. Pode botar uma manteiga por cima e fazer tipo, passar ele a limpo e depois, quando fizer a nanquim, só colocar no lugar também. Ter uma base dessas de 3x3 e depois mexer ele separado. Pode ser que fique mais fácil. Igual a gente fez lá na escada lá da galeria. Pode ser que fique mais fácil até. Eu não vou reforçar aqui em cima, porque não precisa. Eu tô metendo a cabeça aqui na frente porque eu não tô enxergando nada. Aí. Porque os quadros ficam na minha frente e eu não consigo ver. Vou ter que dar uma olhada aqui de perto. Foi. Esse aqui é o nosso cubo. Ah, deixa eu já reforçar aqui logo o espelho d'água. Ele tá aqui, ó. Vocês podem refletir a forma do cubo no espelho d'água. Então, o que vocês podem fazer? Vocês podem vir aqui para baixo e puxar uma reta um pouco mais fraca só para fazer o reflexo aqui do nosso cubo. Só que aqui provavelmente não está dando certo. Como aqui a gente está em verdadeira grandeza, vocês podem marcar aqui, ó, mais 3 aqui para baixo e jogar lá na fuga. Não precisa nem puxar de lugar nenhum. Aqui você já sabe que isso aqui, ó, é a divisa do como é que fala? Do cubo. Vou dar uma pintadinha aqui nele só para lembrar que ele é. E pronto. Ele já fez um lado. Deixa eu já até puxar esse lado aqui da calçada. A gente já fez metade do desenho. Essa base aqui. Agora a gente vai fazer o outro lado. O outro lado, eu estou tentando ver quanto que ele tem. Tem 9, que é o mesmo tamanho do cubo. Então o que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso de várias formas. Poderia fazer por dentro do cubo. Só que como eu já fiz um monte de linha aqui dentro do cubo, eu vou fazer ele na frente do cubo. Eu vou pegar a face da frente, aproveitar que já tem uma diagonal nela aqui, fazer mais uma, para mostrar que não precisa ser só no chão. A gente pode fazer isso para cá também, ó. Joga aqui para fuga. Jogou aqui para fuga. A gente tem um meio. Eu nem precisava ter jogado lá longe, foi mal. Era só ter aqui. Veio aqui de cima até essa linha daqui. Duplicou o tamanho. A gente vai jogar ela lá pro chão. Esse aqui é o tamanho final. Então daqui pro ponto de fuga, a gente tem a calçada do outro lado. Ela não aparece aqui, ó. Ela não vai cruzar com a outra aqui atrás. Que a outra viria aqui, cruzaria onde está o cubo, então não precisa fazer. Ela vai vir para cá. É, porque a gente marcou aqui, jogou para cá, depois foi para fuga. É isso. Ela fica esquisita mesmo. Eu tava olhando aqui uma referência minha, parece que tá errado, mas tá certo. Porque aqui, se a gente puxar esse daqui, ó, para fazer ela aqui atrás, só pra gente ver como ela ficaria, ó. Se ficar na dúvida se tá certo ou errado, vocês podem puxar onde vocês não estão vendo, para ter certeza. Se não ficar tão estranho assim aqui, ó. Ela viria para cá, porque ela abre assim para os lados. O que a gente faz agora? Aqui tem 9. A gente precisa marcar esse lado aqui da frente com 6. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar aqui, esse lado aqui também tem 6. A gente pode fazer uma reta aqui
e puxar para cá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai vir lá no nosso primeiro ponto de fuga, vai puxar uma reta aqui, esquadra, esquadra, vai vir nesse ponto aqui, já que eles têm a mesma medida, e vai puxar para cá. É outro jeito de puxar as coisas, ó. Nesse ponto aqui, vai ter 6 metros aqui, porque aqui tem 6 metros. Então, a gente faz o seguinte, a gente vem daqui, bota aqui, cruzou aqui, nessa frente. Aqui a gente tem nosso quarteirão marcado. O que que a gente faz agora? Tá uma diagonal, era para estar uma curva. Você pega um objeto redondo, ou uma curva francesa, ou o que você tiver por aí, e coloca para marcar. Eu estou olhando aqui para ver se eu tenho alguma coisa. Deixa eu ver, essa fita aqui vai ficar menor. É a única coisa que eu tinha redonda aqui do lado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou marcar a mão, mas depois vocês façam isso com. O ideal, na verdade, é fazer com compasso. Eu acho que dá para fazer aqui. O curva francesa ou o compasso, não lembro agora de cabeça. Mas eu vou fazer aqui a mão, só para mostrar que aqui tem a curva do quarteirão. A última coisa que falta a gente marcar dentro desse quarteirão é a baia de carro. Porque aqui a gente tem a redução de 2 metros para cá, abre um triângulo aqui, abre um aqui, e vai ter uma baia para colocar um carro. Como que a gente vai marcar isso? Essa parte é bem interessante. A gente vai se aproveitar do cubo para fazer isso. Então a gente vai puxar a frente aqui, com a base do cubo para cá. Vai puxar desse lado de cá também, ó. E o último ali já está marcado. Temos 3. A gente precisa dividir ele aqui em 3 de novo. Diagonal disso tudo. Cada ponto desses aqui. Eu recomendo vocês fazerem um pontinho com a lapiseira para vocês não se perderem. Às vezes fica fácil fazendo assim. Eu vou jogar aqui para trás, porque eu vou precisar disso aqui depois de novo. Então já posso jogar até o final da calçada ali. Fez aqui. Marquei um gradiente de 3x3. Aqui eu vou fazer igual eu fiz desse lado. Vou fazer uma diagonal aqui. Diagonal. E aí aqui eu vou fazer o oposto. Eu vou jogar a diagonal pro outro lado. Então eu vou vir aqui, vou lá na fuga e vou marcar aqui o xadrez. Toda essa parte aqui do piso vai ficar um tabuleiro. Por quê? Porque aqui tem um dente. Isso aqui vai ter 2 metros, porque a gente dividiu em 3 partes iguais. Isso aqui tem 6, então 6 dividido por 3 dá 2. Então aqui tem 2, 2 e 2. Aqui vai ter 3, 3, 3, 3 até o final. Então ele não está um quadrado, ele está um retângulo. Só que é exatamente isso que ele pede. Ele mostra no desenho que o dente da baia está alinhado com essa frente. Então a gente pode só fazer uma diagonal aqui desse quadrado aqui, ou melhor, desse retângulo, né? Porque não é um quadrado. E desse último aqui, que já está até feito. A gente só reforça. Vem aqui, reforça essa linha que a gente já marcou. Colocou a baia aqui. A gente pode apagar, só para deixar mais fraca essa linha daqui, ó. A gente marcou forte anteriormente. E tá feito. Agora, o que que a gente pode fazer? A gente pode descer um pouquinho essa calçada. Vocês podem fazer isso de olho ou marcando. Ele não fala a altura de meio fio. Eu tô até olhando aqui para ver, mas eu acho que ele não fala. Então eu vou descer um pouquinho aqui. E vou puxar, aqui de onde a gente marcou a escada, eu vou puxar, por exemplo, 30. Eu vou fazer um meio fio de 30. Então venho aqui, lá com a fuga 2. Nesse pontinho aqui, que a gente sabe que tem 30. Vim aqui, puxei para a fuga 1. Fazer um meio fio de 30 centímetros. Eu acho que eu não sei a de cabeça a altura do meio fio, imagino que seja aproximadamente isso daí. E aqui do outro lado, como a gente tem um círculo, um arco, a gente vai ter que marcar de novo aqui. Pode se aproveitar aqui, ó. Por isso que esse desenho aqui eu acho até interessante fazer sem apagar os elementos. Fica mais fácil de fazer várias coisas desse jeito. Aqui para poder marcar aqui do outro lado. A gente vai marcar aqui o triângulo. Vou marcar aqui para cá também.
Aí esse aqui a gente pode fazer uma paralela. Nesse último daqui, a gente desce aqui a diagonal, colocou aqui. Daqui a gente joga lá para a fuga 2 e ele vai fechar aqui. Isso aqui a gente precisava fazer para poder marcar mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Tentar fazer mais ou menos igual, porque eu tô fazendo à mão, né? O ideal é pegar uma cuba francesa, um objeto redondo, um compasso para tentar fazer. Só que como não tem nada disso aqui do meu lado, eu vou fazer desse jeito mesmo. Já apaga essa sobra e dar um reforço aqui no desenho só para mostrar para vocês como ficou. Aqui, aqui. Dessa forma assim. E aí aqui a gente faz. Aqui, a gente pode tirar aqui de cima. Dar um reforcinho aqui no meio fio. Toda vez que tem essa coisa que parece um espelho, eu gosto de fazer um reforço a lápis só para eu não me confundir depois quando eu for passar o nanquim. Eu sei que vai ter um sombreamento. Falando em sombreamento, quem estiver fazendo com o Thiago, toma cuidado com o negócio da sombra. Especialmente o Thiago, mas o irmão também dá uma olhada nisso. De não esquecer de fazer a sombra das coisas. Como que a gente vai fazer a sombra? Vou mostrar para vocês. A gente está marcando uma sombra. Na planta baixa está mostrando que o sol está vindo basicamente de cá, porque o prédio está fazendo uma sombra para esse lado. O que a gente faz? A gente vai escolher um ângulo para fazer essa sombra. Vem aqui, marca bem fraco. Então a gente sabe que aqui até lá atrás vai ter uma sombra. Aí daqui vai jogar lá para fuga. A gente fez um triângulo aqui de um ângulo qualquer. Só tem que lembrar de repetir esse ângulo sempre. Então vem vindo daqui, daqui até encostar nele de novo. A gente pode fazer uma paralela. Deixa eu ver como que eu vou montar isso aqui. Tô vendo onde que vai caber. Assim cabe. A gente monta aqui, ó, um triângulozinho aqui numa paralela. Aqui não cabe. O problema é que o meu esquadro não tá cabendo aqui pra fazer isso. Deixa eu pensar. Se ele suba assim, posso fazer aqui assim. Aqui, vamos ver se vai dar. Opa. Aqui, vou marcar aqui embaixo. Aqui, então eu sei que mais ou menos desse ponto aqui pra cá vai ter uma sombra. Aqui, ó. Daqui pra fuga. Então, esse ponto aqui tem uma sombra. Aí vocês têm que marcar aqui uma sombra. Quando vocês fizerem o prédio e tal, vocês vão ver mais ou menos onde está a sombra do prédio. Aí aqui também tem uma sombra na rua. Aí aqui, aí por exemplo, botei uma árvore. Sei lá, fiz uma árvore aqui do lado. Não estou marcando nem o cantinho da árvore, né? Sei lá, vou marcar uma árvore aqui atrás e vou fazer ela aqui assim. Aí tem que ver, o sol tá vendo de cá, então vai ter uma sombra aqui no chão da árvore. Aí você fez a figura humana. Como que você puxa a figura humana? Você sabe que aqui tem três. Então, mais ou menos aqui no meio, vai ter um e meio. Faz aqui, pode fazer um X aqui numa das faces. Aqui, puxou para fuga. Por exemplo, quero fazer a figura humana desse lado. A gente pode dar uma puxadinha para fuga. Sabe que isso daqui até o chão vai ter um e meio. Então a gente faz a figura vindo até aqui. A figura tá aqui. Sei lá. Figura feia aqui. O homem feio tá aqui, ó. Aí, por exemplo, ele tá vindo de cá, o sol tá vindo de cá. Faz a sombrinha do homem também. Aí botou o homem feio aqui no desenho. Tem que lembrar de botar a figura humana e depois vocês vão fazer os outros quarteirões. Então vocês vão pular aqui. Ele sempre fala que a calçada tá. A rua tem 6 metros. Vocês fazem que essas ruas laterais têm 6 metros. Você marca 6 aqui.
faz a próxima calçada, bota uns prédios, umas árvores, só não chega até o ponto de fuga. E aqui atrás faz a orla aqui da praia e tal. Então aqui a gente tem a árvore aqui atrás, simplesinho. Aqui a gente teria que fazer o coisinho aqui, mas eu não vou fazer agora. Aí faz, não esquece de fazer a sombra aqui da árvore, aqui no chão, sombra da figura humana, sombra do prédio. Sempre importante tentar lembrar de fazer a sombra. Ah, e a face também está sombreada, né? Então essa face aqui ela também é uma sombra. Então, vocês pintem mais escuro. Porque vocês esquecem de fazer a sombra. Eu mesmo esqueci quando eu fiz. Então, é isso. O desenho está feito. É basicamente isso daqui que vocês têm que fazer. Aí vocês façam aqui, né, os prédios, as árvores, praia. Aí vocês inventem, mas o princípio é esse. É sempre fazer um quadrado ou um retângulo, qualquer forma dessas aqui. Diagonal em X. Vou puxar para esse lado. Marca para cá. Faz uma reta para cá. Esse ponto com esse veio para cá. Marcou de novo, você duplicou o tamanho desse formato aqui. Tudo nesse desenho você vai usar esse princípio. E aí você vai ter a sua base, vai ter essas coisas aqui em volta, mas é basicamente isso.